Olá a todos, meu nome é Ricardo de Souza, sou professor de instalações elétricas e hoje vamos tratar do tema dimensionamento de disjuntores residenciais. Aqui temos exemplos de 3 disjuntores. Temos um disjuntor monopolar, temos um disjuntor bipolar e temos um disjuntor tripolar. Lembrando que quem entra no disjuntor é sempre o condutor fase. O que são disjuntores, né? Disjuntores são dispositivos de proteção que protegem a instalação elétrica contra sobrecarga e curto-circuito. Eles não protegem pessoas. Quem faz a proteção das pessoas em caso de choque, né, de um contato acidental com a linha ou com algum aparelho na qual a isolação não está muito boa, é o dispositivo DR. Contudo, na aula de hoje vamos tratar apenas de disjuntores. Os disjuntores, eles protegem a instalação. Então, conforme tivermos um disjuntor, né, aqui conforme o slide, ele vai proteger os condutores, os barramentos de uma instalação elétrica. Então os condutores serão protegidos pelo disjuntor, conforme podemos ver aqui. Foi falado do DR, né? Aqui temos o caso de um disjuntor bipolar e saindo dele aqui nós temos um DR. O DR é um dispositivo de proteção contra choques elétricos, tá certo? Então o disjuntor é o que protege a instalação e o DR ele protege pessoas. Aqui nos disjuntores colocamos os condutores fase. Podemos ver que o neutro num circuito monofásico ele não entra no disjuntor. No disjuntor só podemos instalar os condutores fase, conforme podemos ver nesses circuitos aqui. No circuito monofásico, né, o neutro em azul não passa pelo disjuntor, o fase que passa pelo disjuntor. No circuito bifásico, as duas fases passam pelo disjuntor. E no circuito trifásico também, né, as 3 fases passam aí pelo disjuntor, tá certo? Então, se tivermos um circuito qualquer, aqui no caso o circuito bifásico, da instalação de uma lâmpada de 220, né? Temos que o disjuntor ele protege, né, a instalação, tá certo? Então, só passará pelo disjuntor, conforme podemos ver, né, os condutores fase. E aqui também, né, para uma tomada de 220 volts, né, podemos ver que a alimentação dessa tomada aqui é bifásica, né, e adentram neste disjuntor os condutores fase. Olha lá, o condutor proteção ou terra, ele não passa pelo disjuntor, nem o condutor neutro, tá certo? No quadro de distribuição, quando temos um disjuntor geral bipolar, né, que protege toda a instalação, observamos o seguinte: os 2 condutores fase adentram no disjuntor. O condutor neutro não passa pelo disjuntor e o condutor neutro vai alimentar os circuitos monofásicos, como o circuito de lâmpadas, conforme podemos ver aqui, e circuito de tomadas de uso geral, conforme podemos ver aqui também, né? Então, além, claro, do neutro que não passa pelo disjuntor, e temos aqui nesse circuito também proteção eletrostática, ou melhor, proteção equipotencial, chamado terra, né? Aqui. Já os condutores fases que vão para circuitos bipolares aqui, né? Tensão 220, observamos que as duas fases elas passam pelo disjuntor e vão para os aparelhos específicos aqui, no caso uma lava-louça, né, um chuveiro e outro aparelho aqui que parece aí ser um micro-ondas, né, tá certo? Então temos essas situações. Bem, como os disjuntores
podem ser instalados, né? Temos dois padrões de disjuntores. Aqui está apresentado o padrão NEMA, né, que é o padrão americano. Esse disjuntor NEMA ele só pode ser alimentado pela parte de cima do disjuntor. Então a alimentação sempre se dá nesse ponto e a saída no outro ponto. Então esse aqui é o disjuntor NEMA, tá certo? Além do NEMA, temos o disjuntor DIN, que é esse aqui. Os disjuntores DIN, padrão europeu, ou alemão, né? Padrão alemão, podem ser alimentados por cima ou por baixo. Então você pode entrar com o condutor por esse lado ou por esse lado, não, porque esse disjuntor aqui ele não tem polaridade, né? Ultimamente, né, os disjuntores DIN eles são atualmente os mais utilizados por terem uma precisão melhor, uma melhor precisão. Então temos aqui o exemplo do disjuntor DIN. Os disjuntores têm curvas características, né? Conforme podemos ver. Então aqui, ó, temos uma curva chamada curva B de disjuntor. Temos aqui a chamada curva C do disjuntor e a curva D. Observe, né, que a grande diferença dessas curvas aí, conforme vamos ver agora, é que a curva B ela vai ter algumas características bem próprias dela. Então, os disjuntores possuem uma curva característica muito importante, que é a curva de ruptura ou de operação, que está relacionada ao tempo que o disjuntor suporta acima da corrente nominal. Então, quando tivermos uma curva de disjuntor, conforme aqui é mostrado, dessa parte para baixo, né, dessa parte aqui, nós temos a parte magnética do disjuntor. Aqui atua sobre o disjuntor a sua parte de origem magnética, né? Aqui temos a proteção nesta região, proteção contra curtos-circuitos, né? Então aqui, ó, esse ponto é o ponto de não operação de disjuntor. O disjuntor não desarma aqui, ó, nessa região. Ele desarma quando chegamos nesta região aqui, tá certo? Essa aqui é a região que geralmente você coloca o dimensionamento nesta região central, né? Essa parte de cima é a parte de sobrecarga do disjuntor, né? Temos aqui a parte de sobrecarga. Aqui o ponto, a curva de não operação do disjuntor. Se por um acaso os gráficos de múltiplo de corrente e tempo de partida, exemplo do caso de um aparelho, de um motor, nesse caso é disjuntor curva B, são aparelhos de ordem resistiva, forno elétrico e tal. Então aqui o que nós temos, né, nesse ponto aqui? Nesse ponto aqui nós temos nesta curva a não atuação. A atuação se dá sobre essa curva do disjuntor, tá certo? Aqui também a sua parte magnética vai se dar aqui, nesse lado aqui. Nesse lado aqui não há a atuação do disjuntor. Então, quando você faz o dimensionamento, é interessante que o ponto de tempo por múltiplo de corrente fique dentro dessa região, para que o disjuntor atue da maneira mais rápida possível, ok? Disjuntores de curva B. Um disjuntor de curva B possui curva de ruptura entre 3 a 5 vezes o valor da corrente nominal, tá? Então temos a corrente nominal do disjuntor. Podemos dar como exemplo um disjuntor de 30 amperes, em que atuaria no curto-circuito entre 90 amperes a 150 amperes. Essa aqui é a região de curto-circuito, essa região aqui de baixo, né? Então aqui sendo a região de curto-circuito, né? O que nós temos aí? Aqui é a região de operação para curto-circuito do disjuntor, tá certo? Então aqui nós temos esta situação. Olha lá, aqui vai de 3 a 5, né? Tudo bem? Vai de 3 a 5 vezes a corrente nominal, tá certo? Lá embaixo, né, a gente observa que vai de 3 a 5 a corrente nominal. Ainda tratando disso,
Quando ocorre o curto-circuito, né? Para intervalo, temos intervalos de tempo muito pequenos aí, né? E esses intervalos de tempo se dão em tempos de 20 milissegundos aí, né? Dependendo o valor da corrente de curto-circuito.